Foi muito legal. E o Dance of Days começou em 97. Fizemos ali o primeiro single, né, de 6 músicas, estourou. Foi uma coisa que nem nós entendíamos como que aconteceu aquilo, né? O 640 Hits. Nem a gente entendeu como aconteceu aquilo, que ficou grande, né? Rock Press falando, fomos tocar no Goiânia Nós, e saímos de São Paulo, né, pra tocar nos outros estados, né? Uhum. E foi uma coisa muito mágica, né? Só que também era aquele negócio, era um projeto, né? Daí em 98 deu uma paradinha. Foi ali que eu fiz o Awkward, que foi uma banda emo mesmo, né? Ali entre 98 e 99. Quando o Awkward acabou, eu fiz o Bastard in Love, que lançou até um disco fora, lançamos aqui, que já era uma coisa um pouquinho mais pesada. O Bastard in Love, quando acabou, eu continuei, né? Com a... Eu não sei se foi o Awkward primeiro ou o Bastard in Love, faz muito tempo isso. E os meninos que tocavam comigo, eles formaram o Hurt Mode, que é uma outra banda. Foi ali que com o final do Bastard in Love nasceu o Hurt Mode, Uhum. né? E essa é a árvore genealógica da coisa ali, né? E o Bastard in Love se tornou o Sick Terror. Entendeu? Por quê? Porque eu usei 2 músicas do Bastard in Love, que era o Campos da Morte e Crutch, que virou Muletas, compus outras músicas e nós gravamos o Peste Católica, Uhum. né? No Peste Católica eu chamei o Marcelo Verardi pra tocar guitarra, que era um punk lá que tinha da Zona Leste, e amigo meu, né? Eu via que ele era bem agilizado, tudo ali, fazia uns bagulho com camiseta, com pichação, né? Falei, pô, eu vou chamar esse cara aí pra fazer uma banda, né? E chamei ele pra formar o Sick Terror comigo, né? E lançamos esse disco, né? E chegou um momento ali em 99 que eu falei, Marcelo, tá legal, tô gritando, tô falando tudo que eu quero aí em termos de política, né? De um jeito que eu sempre quis falar, mas eu quero voltar com o Dance of Days. Você topa voltar comigo? Quero voltar em português agora. E ele? Daí ele ficou assim, pô, Dance of Days, porque ele era fã, né? E aí foi quando eu ia chamar umas outras pessoas, né? E ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar um pessoal lá da minha vila, lá de São Miguel, que eu tô acostumado a tocar, e vamos dar essa oportunidade, né? Talvez você sabe porque só era mais ponta firme, né? Eu não. E pra mim, como sempre foi um projeto, né? Era uma coisa que independia. Se a pessoa fosse gente boa e batesse de ideia, pra mim funcionava, né? E foi assim que surgiu a primeira formação, né? O Marcelo indicou as pessoas ali e começamos a ensaiar o que veio a ser em 2001 A História Não Tem Fim. A História Não Tem Fim eu compus quase inteiro, né? As letras sempre, todas os Dance of Days são minhas, né? Então mas a parte musical eu já tinha, né? Do A História Não Tem Fim. Coração de Troia, boa parte também ali. E o Valso algumas músicas, né? Só do Lírios em diante que eu entrei numa outra fase da vida ali que comecei a deixar a coisa acontecer ali. Entendi. Mas o começo ali foi tudo da minha prancheta. Eu vi que na época ali do Sick Terror você tinha muito, muito contato fora do Brasil, Sim. né? Acho que tem um CD do Sick Terror, não vou lembrar agora, que eu vi que tinha uma foto, acho que no Chile, não sei. Não, Uma neve, é assim, Finlândia. na Finlândia. Finlândia, Pô, Berlim. Desde essa época você já ia pra fora, então, pra Sim, tocar. o Personal Choice tocou em 95 em Buenos Aires. Nós já fizemos o primeiro show lá. Quando o Personal Choice foi tocar lá, foi uma turnê que eu marquei por carta com o vocalista do Autocontrol, que é uma banda Seired lá de Buenos Aires, isso em 95. Sim. E fizemos aquele negócio de punk mesmo, ó. Marca o show da gente aí, nós vamos. E assim que terminar a turnê, eu marco o show de vocês aqui e vocês vêm. Ficamos na casa deles, eles ficaram na nossa casa e foi assim que funcionou. E foi muito legal. Quando nós chegamos em Buenos Aires e conhecemos a cena de lá, foi um choque, assim, sabe? Porque eles já tinham uma outra influência, um outro tipo de evolução. Por exemplo, aqui você vendia as coisas assim, correio, ou tinha uma feira que você vinha para você vender seus discos, vender demo e tal, né? Lá a gente chegou, os caras colocando banquinha no show. A gente fez assim, por que a gente nunca pensou nisso antes? Assim, sabe? Tão óbvio, né? E fomos nós que trouxemos isso pro Brasil. Trouxemos de Buenos Aires a cultura de vender coisa no show, assim, sabe? Porque não tinha, né? E começamos e virou o que virou hoje, né? Então desbravamos muita coisa, né? O Personal Choice tem uma coisa que é mérito muito do Personal Choice e da geração ali do hardcore daquela época. Não tinha circuito pra você fazer uma turnê. Não existia.
As casas de show davam os piores horários, com os piores equipamentos, com as bandas independentes e as piores condições. Ninguém ganhava nada. Só a casa ganhava. Então o que nós começamos a fazer? Isso que eu fiz com o pessoal lá da Argentina. Chegava o pessoal de Rio Claro, Desacato, falou assim, ó, organiza aí um show aí, nós vamos aí e a gente traz vocês pra cá. O pessoal de Araras, que era o Infamy, né? Tinha uma outra banda que era muito legal lá. Alternative Action, que era muito legal o auxílio do Rick e já era bem à frente do tempo também. Mesma coisa, vamos trocar show e tal. Então a gente começou a criar um circuito de ter lugar para tocar nas cidades, né? Coisa que não existia antes. Então nós desbravamos isso e criamos isso e começamos a levar as bandas de São Paulo junto com a gente para conhecer o circuito do interior. Daí começou as bandas a começarem a viajar. Antes não existia. Caralho, mano. Então Entendeu? você pegou um monte de coisa que você viu lá na gringa lá, tipo... Não, na verdade, tipo assim, a gente meteu as caras e fez. Meteu as caras e fez. Porque Assim, esse lance da barraquinha é uma coisa assim que você olha e fala assim, não, isso é óbvio, né? Mas A banda não vai tinha. mexer e não tinha, né? Não Que tinha. doideira, As né? turnês, a gente ia... Para a primeira vez que o Repulsive, antes do Personal Choice, foi pra Londrina, foi de trem. Hoje nem sei se existe mais esse trem. Provavelmente não. Então. Ô, Dede, tira a dúvida pra mim. Ali quando vocês foram gravar o primeiro disco, História Não Tem Fim, como que era o corre pra poder gravar no estúdio? Como que era a dificuldade? Porque assim, a gente teve banda, eu e ele, a gente teve banda e tal. E pra gente, 2006, 2007, 2008, já era uma dificuldade pra gente gravar, né? A gente ficar, puta, como é que os caras gravavam antes? Porque pra que já é uma dificuldade de gravar hoje, imagina naquela época. E tem várias coisas, né? Tem a época e tem a idade, né? Eu era a mais velha da galera, né? Do hardcore ali. Já era a mais velha, né? Eu tinha 20 e pouco, o pessoal é tudo 14, 15. Né? Então, mas todo mundo tinha banda. Mas o que acontecia? Era muito difícil ter instrumento. Sim. Então nós tínhamos a guitarra das 4, 5 bandas, né? A bateria que juntava as peças de todo mundo. Sim. E todo mundo ensaiava na mesma casa, né? Comunitário, né? Então era isso que acontecia. E quando nós fomos gravar a primeira demo, que foi, nós saímos lá de Guarulhos e o pessoal da Zona Sul, nós fomos gravar na Vila Mariana, nós pegamos 6 horas de estúdio para gravar 4 bandas com o mesmo equipamento. Só mudava o timbre ali e gravava correndo, porque só tinha 6 horas, que era o que a gente conseguia pagar. Sim. E mal sabia a gente que isso aí ia virar um vinil, Uhum. que foi o primeiro vinil que saiu a música do Personal Choice, né? E ali sim, eu tive a primeira noção de estúdio, que foi gravada em rolo, né? Daí eu comecei a falar com o pessoal que eu já sabia que já tinha gravado o disco, né? Falei com o pessoal do Ação Direta, né? Com o Gepeto na época. E ele me indicou um estúdio em Santo André. Eu não lembro mais, infelizmente, o nome do estúdio, mas foi o mesmo que o Ação Direta gravava, né? Os primeiros discos. E foi ali que nós entramos pra gravar o Personal Choice. E é ruim porque não podia errar, né? Se errava, tinha que começar do começo de novo, mano. Não tinha... Atenção, velho, Não pra tinha gravar. como você fazer aqueles picotes e tal, né? O cara soltava o rolo lá, você tinha que acertar, foda-se, né? A única coisa que dava pra fazer depois era a voz, mas também não podia errar. Se errasse, tinha que começar do começo de novo, né? E soltava o rolo, que era tudo analógico, né? Mas foi legal, gravamos ali o Razorhead. Essa aí foi a primeira vez que você gravou com você. Primeira que eu gravei, né? E quando fomos gravar o Six First Hits, nós fomos gravar no Anonimato, né? Que já era um estúdio grande, assim, né? Todas as bandas gravavam lá, né? O Patofu e tal, e era... sonho, né? Daí eu juntei, como eu queria abrir uma gravadora, né? Eu já tinha lançado o disco do Personal Choice, o primeiro CD, né? Que saiu, foi o primeiro CD da Teenager na Box. Daí eu falei, quer saber, eu vou guardar o dinheiro do que eu vender desses CDs, né? E vou pagar umas horas no Anonimato, que todo mundo fala tanto, né? Pra gravar o Dance of Days. E foi isso que eu fiz. Gravei lá, gravamos com o Rio do Batista, puta técnico ali. Foi ali que o Daniel Ganjamin, né? Que era irmão dos meninos que tocavam no Dance na época.
ele aprendeu, a primeira experiência de estúdio dele que ele fala foi ali, ó. Foi ali olhar o Rildo fazer as coisas assim, Sim. acompanhar aquele processo de gravação. Foi a primeira vez que ele entrou num estúdio ali, foi ali. Né? Então, foi muito legal. Pra todo mundo foi muito legal aquilo, Sim. né? E, então foi ali que começou a ideia, né? De todo mundo se inserir no mundo da música. O Daniel, com o pai dele, com os irmãos ali, montaram o El Rocha. Na Sim. época foi um grande estúdio que teve ali. E como o escritório da Teenager na Box eu abri no mesmo lugar que era o prédio do Rocha, né? Nós fizemos um combinado pra fazer. O História Não Tem Fim foi gravado lá. Caralho, também foi gravado no Rocha. Foi gravado no Rocha. Eles gravaram quase a cena toda, pô. Então, mas isso aí foi as primeiras bandas que foi Mas foi a gravada. primeira, a né? primeira, Cara, as primeiras tem bandas isso que que é a gravaram primeira. lá. Isso aí foi 2001, acho. 2001. A história A história foi em 2001. Nós gravamos o disco inteiro em 16 horas, acho. Gravamos, mixamos e masterizamos. 14 músicas em 16 horas. Coração de Troia também foi lá, só que foi menos tempo ainda, acho que foi 12 horas. E daí foi os Siqueterros, né? Foram gravados lá também. E a Valsa de Águas Vivas.